é salvar o país mais uma vez de uma crise de 3, 4 anos. É fica a Assembleia e cometido crimes contra o país, contra o povo, a nós tudo, é de fato, e tem gente que acredita, mas a nós, gente olha como de fato, não tem razão. Vai uma câmara, na meia, no Nabian, tudo líderes, Cadogo, José Mário Vaz, tudo gente que acompanha o projeto de salvação, está de parabéns. E tudo militantes, de todos os partidos, que está tudo canto de Guiné-Bissau, anda a pé, bar de chuva, bar de sol. Bom, é acreditar, como é dia possível. Muito obrigado, Zé Nuno, muito obrigado, Aliu. De fato, teve uma intervenção brilhante para explicar a gente como a nós, Guiné-Bissau, a nós militantes de Madem, não criei partido para continuar obras de Cabral. E que é esse Cabral para pena tudo esses livros? E que é esse Cabral para pena? E que é esse para pena? Nós temos que felicitar todos os intervenientes que fazem parte do projeto de aprovação do programa. Engenheiro Cipriano Kassama, a mim pessoalmente, e falando como deputado, 4 meses antes, e falando nunca mais, acabou de ensaiar, nunca mais engana na internet. Portanto, se decisão, e que é surpresa para mim. E falando nesse gabinete, prêmio não engana, falha mais, engana mais. O que é possível? O que passa? Muito obrigado. Pensa como a não estar ali, mais um dia para pedir comunicação social para papel com o Procurador-Geral da República. E falando 90 dias de graça. 90 dias perdidos. Não tem manga de documentos que não tem, que não vai entregar lá. Até hoje não vai ter resposta. Não tem documentos de resgate. Não entregar no Procurador-Geral da República. Não tem documentos que não entregar lá de que passaportes de Guiné-Bissau que não vendido. Não consegui nada mais. Até hoje não consegui. E preciso para não saber o que não passa, porque não somos políticos. Muito obrigado. Não contente, não na felicidade mais uma vez comunicação social, que ao longo do ano tem acompanhando tudo passos que não dá. Na tudo momentos difíceis, desde Gabu, Bafatá, Cassini, tudo coisa que não vai comunicação social acompanhando, para chegar uma mensagem junto ao povo. Muito obrigado, Presidente da República de Guiné-Bissau. Muito obrigado, Engenheiro Cipriano Kassama, segunda figura do Estado de Guiné-Bissau. Muito obrigado, deputados de nação, que 55 deputados que estão lá. Muito obrigado, para bem-aja, como é que ajuda mais um viagem para a paz tem na Guiné-Bissau, para a tranquilidade tem, para a estabilidade tem na Guiné-Bissau. Muito obrigado. Sobre o quadro técnico de Madame Jequim. Goste a palavra para jornalistas, se alguém tem alguma questão. Vamos conversar sobre o quadro técnico de Madame Jequim. Não pedido primeiro, ele identifica nome e órgão. Se tem, então não pode encerrar a conferência de imprensa. Muito obrigado. Conferência de imprensa acaba. Situação atual da ANP. Ele aqui, o lema de conferência, quadro técnico. Bom, muito obrigado. Na da saltada, vos para a ANP, para a Assembleia Nacional Popular. Onde aqui vai decorrer sessão, onde não tem informação como a PIGC que ela está já dentro da sala de plenária, não vai falar, não suspende, não vai diretamente para a ANP, para assistir a sessão na ANP. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Não será, não vai passar mulher.